É, Bom dia, pessoal. Sou um Belém, vou ser monitor de vocês de fenômenos oscilatórios durante esse semestre. E a gente vai estar aqui resolvendo alguns problemas do capítulo 3 do livro de Moisés, que é o livro-texto que o professor vai utilizar, certo? E vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui tela cheia. Só um minuto. É, Visualizando, tela cheia. Ok, vamos lá. Primeiro exemplo. Questão aqui, primeiro exemplo lá do capítulo 3. Um bloco de massa M capaz de deslizar com atrito desprezível sobre um trilho de ar horizontal está preso a uma extremidade do trilho por uma mola de massa desprezível e constante elástica K, inicialmente relaxada. Uma bola de chiclete de massa M lançada em direção ao bloco com velocidade horizontal V atinge-o no instante T, igual a zero, e fica grudado nele. Ache a expressão do deslocamento x para t maior que zero. Bom, gente, eu já fiz as resoluções, no decorrer do vídeo eu vou apenas explicá-las aqui para dar de tempo de resolver mais questões e o vídeo não ficar extremamente grande. A gente sabe aqui que a partir do momento em que essa bola de massa M, ela acertar o bloco, ela vai ficar grudada, então a massa total aqui do nosso sistema, certo? A massa total vai ser Mzinho mais Mzão, certo? E então aqui, o que a gente faz? A gente aplica a segunda lei de Newton. A gente iguala aqui a força restauradora que tem na mola, que é a força igual a menos Kx, esse negativo é devido à força ser restauradora, e iguala a massa vezes a aceleração, só que a massa do movimento é a massa total, certo? Que está aqui, eu coloquei mt. E nesse caso, colocando tudo para apenas um lado da equação, nesse caso foi o que foi feito aqui, ó. A gente tem essa equação diferencial. Aí aqui a gente chama a frequência angular de raiz quadrada de K sobre Mzinho mais Mzão. E a gente chega aqui na equação do oscilador harmônico. Equação aqui do movimento harmônico simples, certo? E a gente tem que resolver essa equação. E aqui, essa resolução, eu fiz semelhantemente ao livro, né? Que é onde ele propõe uma solução z de t igual a exponencial de p vezes t. E aqui a gente deriva duas vezes, porque aqui a ordem dessa derivada aqui é a segunda, né? E a gente substitui na equação, de tal maneira que a gente tem essa equação do segundo grau aqui incompleta. Aí a gente isola, porque a variável aqui que a gente quer encontrar é P, e a gente tem que as raízes de P é mais ou menos ômega vezes I. Onde, nesse caso, a gente tem uma solução aqui que pertence ao conjunto dos números complexos, certo? Então, a nossa solução ela vai ter essa forma aqui. Z de T igual a uma constante C vezes Z elevado a I vezes ômega T, onde I vezes ômega é a solução positiva, né, de P. Então, aqui a nossa constante é a amplitude, né? Aqui é a amplitude. Aqui esse φ é um ângulo de fase. Ângulo da fase inicial. E fazendo aqui, aplicando a propriedade de potência, a gente chega que a solução é a amplitude, né? Vezes a exponencial de I, parêntese, ômega t mais φ. A gente aqui aplica a relação de Euler, que acredito que vocês já conhecem muito bem. E a gente chega aqui nessa equação. E o nosso deslocamento, como aqui a gente está trabalhando com um conjunto dos números reais, vai ser a parte real dessa solução que a gente encontrou. Nesse caso, o nosso x de t vai ser a cosseno de ômega t mais φ, que é a parte real disso aqui. Certo? Então, vamos lá. Aí, a gente precisa encontrar a fase, né? A gente precisa encontrar a fase e a amplitude. Nesse caso, a gente aqui aplica as condições iniciais, que são essas, ó. Condições
iniciais, onde a posição em t igual a zero é igual a zero, e a velocidade, né, que eu denotei por x.0, x0 ponto, é igual a um v', que depois a gente vai descobrir essa velocidade por meio do teorema de conservação do momento linear. Porque como vai haver transferência de energia e vai fazer um movimento com mais massa, né, que vai ser somada à massa emissão, a gente percebe que a velocidade não vai ser a mesma da bolinha, certo? Aqui a gente aplica a primeira condição nesse caso, né? A gente iguala a zero, x de zero é zero, certo? É igual a cosseno de ômega vezes zero, mais φ. Aí nesse caso fica apenas a cosseno de φ, nesse caso essa parte aqui. Então a gente tem que o nosso φ vai ser o arco cosseno de zero. Aí nesse caso, o cosseno ele vale zero em π sobre 2, certo? De forma mais geral, o cosseno ele vai de zero em ângulos da forma 2n mais 1 vezes π sobre 2. Só que nesse caso, a gente adotando φ, que é uma constante como π sobre 2, atende o que a gente quer explicar, né? Que é dizer que a fase é π sobre 2, que é onde o cosseno vale zero. Ok? Então vamos lá. Aí então a gente obtém que o nosso deslocamento vai ser esse aqui, ó, a cosseno de ômega t mais π sobre 2. E para a gente poder aplicar essa segunda condição, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa transformar esse cosseno de ômega t mais π sobre 2 em uma função de seno. Porque se a gente aplicar e chamar aí de v', aí aplicar a segunda condição, a gente vai perceber que não vai ser tão trivial como a forma que a gente vai abordar aqui agora. O que a gente faz? A gente, como o seno e o cosseno eles são funções que eles diferem por um fator de π sobre 2, a gente aplica essa propriedade aqui, ó. Aplicar essa propriedade. Onde a gente percebe que o cosseno de ômega t mais π sobre 2 ele vai ser igual a menos a seno de ômega t. Porque aqui o cosseno de π sobre 2, que a gente faz cosseno de A, cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, a gente percebe que vai sobrar só essa parte aqui do seno. Porque vai ficar um seno de π sobre 2 e vale 1, certo? E obtido isso aqui, a gente aplica a segunda condição. E aí a gente deriva essa função. Derivando, a gente tem menos ômega A cosseno de ômega t, aplicando aqui a regra da cadeia, né? E a gente aplica aqui que o x0 ponto é igual a v'. Isso aqui é a mesma coisa de afirmar o seguinte, ó, x0 ponto, que é a derivada avaliada no ponto zero, certo? Para não gerar confusão. Então, a gente iguala v' é igual a menos ômega a cosseno de zero. O cosseno de zero a gente sabe que é 1. Então, aqui a gente obtém que a amplitude vai ser menos v' sobre ômega, certo? Aí, substituindo aqui no nosso deslocamento, a gente obtém que o x de t vai ser v' sobre ômega, seno de ômega t. É interessante a gente expressar o deslocamento em termos de seno, porque a gente percebe que em t igual a zero, o bloco está parado. Ele não está em movimento. E a função trigonométrica que em t igual a zero ela vai ser zero, vai ser o seno, certo? Também é um dos motivos interessantes de que o próprio gabarito ele denota o deslocamento em termos de seno. Agora a gente tem que encontrar, que a gente já sabe, né, que a nossa frequência angular de oscilação é essa raiz de K sobre a massa total. Agora, para encontrar a v', a gente aplica o teorema de conservação do momento linear, certo? Então, vamos lá. Onde esse teorema ele diz o quê? Que a soma de todos os momentos vai ser igual a zero, ou seja, o momento inicial de um movimento vai ser igual ao momento final, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui primeiro o momento da bola, né? Da bola de massa M. A gente tem aqui o momento inicial do bloco. Só que o bloco inicialmente ele está em repouso, ou seja, a velocidade dele é igual a zero.
E aqui a gente tem a massa final, né? Vezes a velocidade final. E a massa final a gente sabe que vai ser a massa da bolinha mais a massa do bloco, vezes a velocidade v'. Aí a gente isola, né? E a gente obtém que a nova velocidade vai ser essa aqui, certo? E aqui é apenas uma álgebra simples, ó, eu comecei a substituir aqui desse lado, substituir aqui a amplitude, aliás, substituir aqui o v', substituir aqui ômega, né? Isso aqui é o nosso, esse aqui é o nosso v', esse aqui é o nosso ômega. A gente sabe que aqui nesse caso é 1 sobre ômega. 1 sobre ômega, 1 sobre ômega. Isso. Aí a gente faz todos esses produtos aqui. Aí a gente aqui aplica a propriedade de potência, né? Que é como se fosse x elevado a meio, dividido por x elevado a 1, que nesse caso fica 1 sobre x elevado a 1 sobre x elevado a meio. Certo? E finalmente a gente obtém aqui nosso deslocamento. Depois de todo, se você quisesse já deixar a resposta sim, como está aqui, poderia. Mas é interessante, eu escolhi simplificar ela até o máximo que eu vi que era interessante. Aí a gente obtém isso aqui, certo? Ou então, expressei assim a resposta e também destaquei a constante A é igual a mv sobre mz mais mzão, e a frequência angular de oscilação é a raiz quadrada de k sobre mz mais mz. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver se aqui ainda está gravando. Espera aí. Sim, ainda está gravando. Ok, vamos lá. Questão aqui 3.2. Questão 3.2 é o seguinte: uma partícula M suspensa do teto por uma mola de constante elástica K, nesse caso, essa aqui é a segunda questão, né, do livro, em comprimento relaxado L0, cuja massa é desprezível, a partícula é solta em repouso, com a mola relaxada, tomando o eixo OZ orientado verticalmente para baixo com origem no teto. Calcule a posição Z da partícula em função do tempo. Bom, gente, essa questão aqui vai ser um pouco complexa, assim, em termos de, não de análise, né? É uma questão simples, só que a gente vai ter que resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? Não vai ser mais... não, aliás, a gente vai ter que resolver a equação diferencial de segunda ordem não homogênea. Não vai ser homogênea porque que vai ter, nesse caso, o efeito do peso, né? O efeito da gravidade aqui na oscilação. Aí aqui eu fiz o diagrama de corpo livre, certo? E orientei aqui o sentido positivo do eixo Z sendo para baixo, certo? Isso é uma convenção que quem resolve a questão adota, eu adotei assim. E aqui a gente percebe que quando você solta essa massa, ela vai aqui causar um deslocamento ΔZ, onde esse deslocamento ΔZ é igual ao comprimento menos, é igual ao Z, que deslocou, menos o L0, que é o comprimento inicial, certo? Esse Z aqui é o quanto ela foi o comprimento total menos o comprimento inicial, certo? Que aí, nesse caso, a gente vai ter só aquele delta, que é a variação da posição. Ok, aí aqui a gente aplica a segunda lei de Newton, né? Onde aqui a gente vai ter a força restauradora da mola, a gente vai ter aqui a força peso, e a gente vai ter aqui a força resultante, que é massa vezes aceleração, porque aqui vai ter uma força resultante aqui para que ela entre em movimento, ok? Então vamos lá. Aí eu substituí aqui, ó, K vezes Z menos L0, porque é o deslocamento, e também passei aqui isso para esse outro lado, né? Somei K vezes ΔZ em ambos os lados, para que a gente pudesse obter esse formato de equação. Aqui eu dividi todo mundo por M e chamei aqui o K sobre M de frequência angular, que é o que a gente sempre faz nesse tipo de questão. E a gente obtém aqui uma equação, né? Uma EDO de segunda ordem. Não homogênea.
certo? Então, o que a gente sabe? Para poder resolver uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, a solução desse tipo de equação, a gente pode ver que é a soma da solução homogênea mais a solução particular. Que nesse caso aqui, as soluções podem ser escritas como combinações lineares dessas soluções, certo? Então vamos lá. A gente encontra primeiro a solução que é a mais simples, né, que a gente sempre faz, que é a solução da parte homogênea, onde a gente iguala essa equação aqui a zero, ok? E aqui, nesse caso da parte homogênea, a gente pode, como o deslocamento, o z, o comprimento total, ele é muito maior perante o deslocamento, né, que para ser considerado um movimento harmônico simples, só é válido isso para deslocamentos pequenos, a gente pode aproximar isso aqui para essa equação diferencial, onde aqui a gente faz apenas em z, certo? Para que desconsiderando nesse caso aqui os efeitos não lineares, certo? Então vamos lá. A gente aqui faz da mesma forma que Moisés faz, a gente propõe aqui uma solução, né? Feito que você já tem bem ciência disso. Sempre a gente faz assim, propõe a solução z de t igual a exponencial de p elevado a t, deriva a solução, substitui na equação diferencial, divide todo mundo pela exponencial, que é comum aqui a ambos os termos, e obtém essa equação do segundo grau em p, certo? E depois encontra aqui as duas soluções de P. A gente sempre adota apenas a parte positiva de P, certo? Que já é o suficiente para a gente obter nosso deslocamento. Então, aí a gente sabe que a nossa solução geral ela vai ter essa forma aqui, ó, certo? Vai ter esse formato. Onde essa constante é a amplitude de oscilação vezes a exponencial de I vezes o ângulo de fase, certo? Então aqui a gente cai na relação de Euler novamente, aplica a relação de Euler e tem que a solução da parte homogênea é igual à parte real de Z, que nesse caso é a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, certo? Pronto, a gente obteve a solução homogênea. A solução homogênea é essa aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a solução particular. E o que a gente percebe? A gente percebe que a solução particular é uma constante. Aqui a gente tem um polinômio de grau zero. Ou seja, a nossa solução para essa parte não homogênea vai ser uma constante, certo? Porque aqui não tem algo como g vezes x, z vezes g vezes z, por exemplo, que nesse caso é a variável que a gente está aqui, a variável da EDO que a gente está resolvendo, certo? Então, nesse caso, o que a gente faz? Para resolver esse tipo de equação, a gente deriva a solução que a gente propôs, que é z de t igual a z particular, z homogêneo mais z particular, a gente deriva e substitui na equação do oscilador harmônico, a equação que eu chamei de equação aqui, ó, certo? Então, a gente deriva uma vez e deriva duas vezes, só que como a solução particular é uma constante, que eu acabei de explicar para vocês, a derivada dela é zero. Então, a gente tem que a nossa segunda derivada de c de t é igual à segunda derivada da solução particular. E agora, o que a gente faz? A gente substitui. A gente iguala nesse caso, né? E substitui. Isso aqui na nossa equação do oscilador harmônico, certo? Onde a gente tem aqui, ó, a gente pega isso aqui e substitui nessa equação aqui. Z dois pontos mais ômega ao quadrado, Z menos L0 igual a AG. Substituindo, a gente tem isso aqui. O Z dois pontos, que é o Z de T, certo? Que o Z é igual a esse aqui, a parte homogênea, mais ômega vezes Z. Só que quem é Z? A gente disse que o nosso Z é a solução homogênea mais a solução particular, certo?
Então a gente faz o mesmo aqui, a gente substitui Z de T mais P de T. Z de P de T, né, nesse caso. Menos L0. Certo? Porque nesse caso aqui é Z menos L0. Ó. Aqui é Z menos L0. Aí substituindo o Z aqui vai ficar isso aqui menos L0. Igual a G. A gente sabe que a parte homogênea é A cosseno de ômega t mais φ, a gente deriva duas vezes e substitui aqui nas derivadas. E a gente percebe que isso aqui vai se cancelar. E a gente aqui aplica a distributiva, a gente tem aqui ômega ao quadrado vezes a solução particular, menos ômega ao quadrado vezes L0 igual a G. Então a gente obtém o quê? Fazendo aqui essa álgebra simples, certo? Aqui nesse caso não ficou parecendo mais aqui no G, deixa eu até consertar aqui para não dar confusão. Aqui é um Z, certo? Vezes ZP de T, ok? Então a gente isola o Z e obtém aqui a nossa solução particular. Pronto. Aí aqui a gente faz a superposição de ambas as soluções e obtém a solução geral. Nesse caso, essa aqui ó, é a solução geral. Pronto. Agora o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir a fase, que é o ângulo φ, e a amplitude, que é o A. A gente aplica a primeira condição de contorno, que é a condição inicial, que é Z de zero, nesse caso, em P igual a zero, Z é igual a L0, que é o comprimento inicial da mola, e o Z ponto de T, nesse caso, Z ponto de zero, né? Esqueci de colocar aqui. Deixa eu consertar aqui. É Z ponto de zero. Também a gente chama também de só de Z0. É igual a zero. Ok? Vamos lá. Por quê? Porque inicialmente ela está em repouso. Aí a velocidade é zero. E o comprimento da mola é L0. Vamos lá. Então a gente obtém o quê? L0, a gente aplica a primeira condição, que é a posição é igual a L0. Nesse caso a gente aplica aqui, vai ficar cosseno de ômega vezes 0 mais φ, vai ficar cosseno de φ. Isso tudo aqui igual a L0. Aqui a gente isola o cosseno de φ, a gente obtém essa equação e a gente percebe o quê? Que a gente tem duas variáveis para descobrir e a gente só tem uma equação. Então a gente guarda essa equação aqui e vamos aplicar a segunda condição. Aí a gente vai obter duas equações, porque a gente sabe que o sistema linear de duas equações, de duas variáveis, ele tem que ter duas equações, porque senão ele não vai ser um sistema possível e indeterminado, certo? Então vamos lá. A gente deriva, né, e aplica a condição da velocidade, que a velocidade é igual a zero. E a gente aqui já encontra a fase. Porque seno de φ é igual a zero. Então, φ é igual ao arcosseno de zero. Que é o quê? O seno de zero é zero. Ok? É claro que a gente sabe que o seno ele vai ser zero em todo ângulo, que vai ser igual a mais ou menos n vezes π. Só que nesse caso, para simplificar, e como zero também é uma constante, a gente o seno é zero. Ok? Então, vamos lá. A gente sabe que a fase é zero, então a gente vem e substitui o zero nessa equação aqui. Ó. Nessa equação aqui. Aí, substituindo, a gente tem A cosseno de zero igual a menos G sobre ômega ao quadrado. Aí, a gente obtém aqui a nossa fase, que é G menos G sobre ômega ao quadrado. Quem é ômega? K sobre M. Só que como aqui é 1 sobre ômega ao quadrado, a gente, nesse caso, substitui, faz o inverso da fração. Então, por fim, né, a gente substitui todas as soluções aqui, faz as seguintes simplificações aqui. Aqui foi apenas eu coloquei o mg sobre k em evidência e o L0 aqui para frente, certo? Mas se você tivesse chegado até aqui, estaria correto. Ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa questão. Eu digo que o maior desafio dela é vocês achar a solução particular. Porque essa parte de aplicar as condições iniciais, acredito que vocês já estão bastante familiarizados com isso. Certo? Deixa eu conferir novamente se está gravando. Sim, está gravando. Vamos lá. Vamos para 3.3. Deixa eu botar em tela cheia. Ok.
Aqui fala de duas partículas de massa m, né, que estão presas por mola de constante elástica K e comprimento relaxado L0. E a massa delas é desprezível. As paredes verticais opostas separadas por uma distância 2L0. As massas podem deslizar sem atrito sobre uma superfície horizontal, certo? A massa é igual a 10 gramas, a massa das bolas. Nesse caso, a massa que vai ser desprezível é apenas das molas, né? A massa das bolas é 10 gramas. E K, a constante da mola, é 100 newtons por metro. Em T igual a zero, a partícula 1 é deslocada 1 cm para a esquerda e a partícula 2 1 cm para a direita, comunicando-se a ela velocidades de magnitude de raiz de 3 metros por segundo para a partícula 1, para a direita e partícula 2. Gente, a gente tem aqui uma questão de oscilações que elas têm a mesma... Elas têm a mesma direção. Nesse caso, Moisés ele trata, se eu não me engano, eu tenho certeza que ele trata isso lá em, se eu não me engano, é no item A, onde ele fala de oscilações que, se eu não me engano, têm a mesma direção e são paralelas entre si, e tem a mesma direção e não tem a mesma direção e são perpendiculares. Nesse caso aqui é um problema mais simples, né? A gente tem aqui elas oscilando na mesma direção, só que nesse caso o sentido de oscilação que é oposto, né? E onde a gente vai ter aqui uma colisão aqui na origem. Então, nesse caso, a gente primeiro anota os dados, né? E as condições iniciais que a gente tem, que nesse caso aqui são as condições iniciais que eu anotei da partícula 1 e da partícula 2. Deixa eu até colocar aqui x2 de 0, que eu não coloquei. Ok. E anotei aqui, ó, aqui vai ser negativo porque é para a esquerda e o que é positivo é porque é para a direita, no eixo x, porque a origem aqui é no ponto de colisão, onde as molas elas não estão nem relaxadas e nem estiradas, digamos assim. A gente aqui aplica a segunda lei de Newton, da mesma forma. Aí, nesse caso, a gente modela o problema, como aqui a gente tem simetria, né? A gente modela o problema para uma partícula. Certo? Aí menos kx igual a massa vezes a aceleração. A gente divide todo mundo por n, passa tudo para o mesmo membro e cai na equação do oscilador harmônico. Até aqui nada novo, né? Então aqui a gente já simula a situação em t igual a zero. Em t igual a zero, a partícula 1 ela vai menos 1 centímetro para a esquerda, a partícula 2 mais 1 centímetro para a direita. Certo? E aqui é a origem. E aqui as velocidades. Aqui eu não coloquei o sinal de menos nas velocidades, porque eu tomei em módulo, né? Mas nas condições iniciais a gente considera isso. Então vamos lá. Eu coloquei aqui como as massas são as mesmas e as frequências também, porque a gente pode perceber que a massa é a mesma. A frequência também. A constante da mola também é igual. Então, não vai ter diferença nas frequências angulares aí das oscilações. Aí a gente tem aqui a equação da partícula 1 e a equação do movimento da partícula 2, onde a única coisa que vai diferir aqui, que a gente chama de diferente, mas a gente vai perceber que a única coisa que vai mudar vai ser o sinal da amplitude, a gente vai ver no decorrer da resolução, é a fase, a gente chama a fase φ1, a fase φ2, e aqui a amplitude 1, a amplitude 2. Dadas as condições iniciais, a gente vai encontrar. Esqueci de colocar aqui o A2. A1, A2, φ1 e φ2, certo? A gente tem aqui, a gente deriva primeiro, né, para a gente obter as velocidades. A gente obtém aqui a velocidade 1, que a gente aqui aplica a regra da cadeia. Esse caso aqui é 1, não sei o que aparece, mas aqui é 1, aqui é 2. A gente aplica a regra da cadeia, seno de ômega t mais φ. A derivada do cosseno, nesse caso, é menos o seno. E deriva o argumento, que nesse caso a derivada de ômega t mais φ vai ser ômega. Aí já passa ele para frente. Ok. Obtida aqui as velocidades, a gente aplica as condições iniciais, que é t igual a zero. No lugar que tem t, você substitui por zero. Aí, igualando aqui, ó, a gente tem aqui um sistema meio que um sistema de equações determinado, né? Porque aqui nesse caso as amplitudes vão se cancelar. A gente divide essas duas equações, as amplitudes se cancelam, a gente cancela as amplitudes e a gente obtém o quê? Cosseno de φ1
sobre seno de φ2 menos ômega menos ômega. E aqui, como ômega é igual a K sobre M, e a gente tem os valores de K e os valores de M, a gente tem que 100 dividido por 0,01 é igual a raiz de 10.000, que é 100. Certo? Então, nesse caso, o que a gente faz aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ainda está gravando aqui. Opa, pessoal, tinha parado de gravar. Eu retomei aqui a gravação. Deixa eu voltar aqui para a questão. Vamos lá. Peraí. Aqui eu me equivoquei aqui na fração, pessoal. Vamos logo corrigir isso aqui. Que a tangente é seno sobre cosseno, né? Deixa eu apagar isso aqui. Apaga isso aqui, apaga isso aqui. A tangente é seno sobre cosseno. Então, aqui nesse caso, vai ficar menos a raiz de 3. Opa, deixa eu voltar aqui. Porque que vai ficar o quê? Eu vou inverter a fração, vai ficar seno sobre cosseno, e o 100 vai passar dividindo. Aqui vai ficar menos raiz de 3, porque o menos 100 aqui é negativo, vezes aí 100 vezes 10 a menos 2. Aqui vai ficar 1, né? Aí vai ficar tangente de raiz de 3. Tangente de φ1 é igual a raiz de 3. Não sei nem por que eu repeti aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Raiz de 3. Então aqui vai ficar φ1 é igual a arco tangente de raiz de 3. E a gente sabe que isso é igual a, nesse caso é negativo, né? Menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Então vai ficar arco tangente de menos raiz de 3 menos π sobre 3. Que eu me equivoquei aqui na parte dessa fração aqui que eu não inverti, né? Eu considerei aqui invertido e acabei não invertendo aqui, mas está corrigido. Ok? Vamos lá. Assim a gente pode encontrar as amplitudes. Eu pego as equações que eu já tinha aqui, ó, da partícula 1 primeiro, e substituo o φ1 que eu encontrei. Cosseno de menos π sobre 3, a gente sabe que o cosseno ele é uma função par, então ele... Deixa eu ver se não parou de gravar. Está gravando. O cosseno ele é uma função par, então o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, então não vai fazer diferença. O cosseno de 60 graus é igual ao cosseno de menos 60. Nesse caso é 1 meio. E a gente isola aqui, multiplica ambos os lados por 2, a amplitude 1 vai ser igual a menos 2 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Então, a gente vem para... A gente substitui os dados e a gente obtém que o deslocamento 1 vai ser menos 2 vezes 10 a menos 2, cosseno de 100t menos π sobre 3. Aí a partícula 2, aplicando as condições iniciais, eu pego as equações da partícula 2, que elas estão aqui, ó, das equações. Cadê? Não, tá aqui, tá aqui. Isso, as equações da partícula 2, e aplico as condições iniciais novamente. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O que vai mudar é que aqui vai estar o φ2 e aqui vai estar A2. Aí eu divido uma pela outra, aí eu caio no mesmo sistema, certo? Caiu no mesmo sistema. E aqui eu acabei que eu também não inverti a fração. Deixa eu mudar novamente aqui, ó. Deixa eu inverter a fração. Porque nesse caso é o seno sobre cosseno e ali está cosseno sobre seno, né? Deixa eu inverter aqui a fração. Vamos lá. Vai ficar... deixa eu ver... Isso, menos 100. Não, menos 100 embaixo. Vai ficar raiz de 3 sobre menos 100 vezes 10 a menos 2. Que vai ficar... φ2 é igual ao arco tangente de π sobre 3, não é um arco tangente de raiz de 3. Arco tangente de menos raiz de 3. Vai ficar menos π sobre 3, certo, pessoal? Então, a gente descobre a amplitude substituindo o argumento aqui, a fase, que nesse caso vai dar positivo, vai dar 2 vezes 10 a menos 2. E a gente conclui o quê?
que o x2 vai ser igual a menos x1 de t. Por quê? Porque o x1 de t é igual a menos 2 vezes 10 a menos 2 cosseno de 100t menos π sobre 3. Certo? Por quê? Porque são oscilações que elas são paralelas, né? Tem apenas um sentido diferente, mas estão na mesma direção em sentidos opostos. Certo? E a letra B, ele pede para a gente saber se elas colidirão. Em que instante, nesse caso, né? E o que a gente faz sempre em problemas de mecânica, principalmente de fenômenos mecânicos, a gente iguala as equações de movimento, né? Equações de posição, nesse caso. E igualando aqui, ó, a única coisa que vai diferir aqui vai ser as amplitudes, né? E nesse caso eu vou ter que cosseno de 100t menos π sobre 3, e aqui menos cosseno de 100t menos π sobre 3, que eu dividi ambos os lados aqui, ó. Eu dividi ambos os lados por 2 vezes 10 a menos 2. Aí eu passo todo mundo para apenas um lado, né? Somo cosseno de ambos os lados. Vai ficar 2 cosseno de 100t menos π sobre 3 igual a 0. Divido aqui ambos os lados por 2. 0 dividido por 2 é 0. Então eu vou ter que 100t menos π sobre 3 é igual ao arco cosseno de 0. Só que em quais ângulos que o cosseno é 0? O cosseno é 0 para todo ângulo que tem essa forma aqui, ó. Porque aí nesse caso o nosso n ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Que ele pode ser, por exemplo, se o n for menos 1, aí vai ficar menos 2 mais 1, vai ficar menos 1, vai ficar menos π sobre 2. E o cosseno é 0 também nesses ângulos, né? Como vocês sabem. Então, a gente tem o quê? Nesse caso, como as partículas elas vão colidir na posição de equilíbrio, como a gente pode perceber lá, porque elas têm a mesma frequência e a mesma velocidade, e as constantes das molas são iguais, e a mesma massa também elas possuem, o n vai ser igual a 0. Certo? Que nesse caso vai ser um movimento harmônico simples. Aí a gente substitui o 0 aqui, vai ficar π sobre 2. Aí aqui a gente faz uma soma de frações, né? π sobre 2 mais π sobre 3, que vai dar 5π sobre 6. Divide ambos os lados por 100, e a gente chega aqui em 5π sobre 600. E aí dividindo em cima e embaixo por 5 vai dar π sobre 120 segundos, né? Ok, espero aí que vocês tenham entendido esse item, a questão simples, né? A única coisa aqui mais complexa é essa parte desse entendimento aqui, desse argumento aqui, certo? Mas apenas isso. E vamos obter as energias, né? Como a questão ela já deu as energias e aqui a gente não tem atrito, né? Ao entrar em movimento, elas vão ter uma velocidade constante, digamos assim, certo? Então, a gente vai ter que a energia total, a gente sabe que é energia cinética mais energia potencial. Mas aqui a gente tem duas partículas, então essa parte é a partícula 1, essa parte é a partícula 2, que nesse caso é a energia total. Aí aqui a gente soma, né? Aqui você denota as velocidades como as derivadas, né, da posição. E continua. Aqui eu coloquei na frente as energias cinéticas, né? Essa aqui é a energia cinética da partícula 1, essa da partícula 2, a energia potencial elástica da mola 1 e da mola 2, ok? E a gente usa o nosso argumento que a gente descobriu lá no item A, que a posição x2 de t da partícula 2 é igual ao negativo da posição de x1. E substitui aqui nas equações. E a gente obtém no final, né, que a gente vai ter frações aqui de 1 sobre 2, e 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 1. A gente obtém que a energia total vai ser essa expressão aqui, ó, m x1 ponto de t, que nesse caso é a velocidade da partícula 1 ao quadrado, vezes k vezes x1 de t ao quadrado, que é a posição da partícula 1 ao quadrado. Aí a gente substitui. A posição, a gente sabe que vai ser... que a questão deu para a gente aqui, nesse caso vai ser 1 centímetro, que é 10 a menos 2 metros, e a velocidade raiz de 3 metros por segundo. E aqui eu denotei bem as unidades para a gente poder entender, né, de onde que vem o joule. Aqui a gente vai ter a massa em quilograma, né? Aqui vai ficar metros por segundo ao quadrado, aqui vai ficar newton vezes metro ao quadrado.
A gente sabe que Newton é quilograma vezes massa vezes aceleração. É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que dá o Newton. A gente tem uma massa aqui multiplicada pelo Newton, né? E aqui uma massa aqui, vai sobrar uma massa multiplicada por Newton. Aí a gente vê que é Newton vezes metro. E a gente cai na unidade de energia, que é Joule, né? Das unidades aí muito usadas. Certo? Então a gente obtém que a energia total vai ser igual a 0,04 joules. Certo, pessoal? Eu vou pausar o vídeo por aqui, eu vou gravar outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está ficando bastante grande, são 7 questões. Até aqui a gente já resolveu 3 questões. E se o vídeo ficar grande demais, vai ficar mais demorado para carregar ele no YouTube. Aí vou fazer uma segunda parte e faço para vocês. Ok? Até mais, pessoal.